Eu costumo dizer que o rapport nada mais é do que a arte de ser interessante, sem ser interessado. Por quê? Eu preciso ser interessante para aquela pessoa, mas sem ela saber que eu estou interessado nela naquele momento. Então eu quero ser interessante sem ela perceber que eu estou fazendo aquilo. E o rapport nada mais é do que isso. Eu vou dar alguns tópicos, alguns exemplos do que é um rapport, do que contextualiza ali o rapport e quais são as técnicas que você precisa de ter para você estar aplicando o rapport no dia a dia. Hoje, atualmente, se fala muito do rapport para a área comercial, para a área de vendas. Mas se a gente for fazer uma analogia, o rapport está no nosso dia a dia. Num conversar com um amigo, num relacionamento, num network, né, que aí já é voltado para o empreendedorismo. Então o rapport hoje está basicamente no nosso dia a dia. E dentro do rapport, quais são as técnicas, né? Quais são os tópicos ali que vocês precisam saber para poder estar aplicando no seu dia a dia? O primeiro deles, eu costumo dizer que é um dos mais importantes, a comunicação não verbal, que é o gesto, né? A forma como você se gesticula, a forma como você espelha ali aquela outra pessoa, como que você está conversando naquele dia ali, naquele momento. Então, se a pessoa está com a cabeça mais caída, você vai, claro que de uma forma mais sutil, né? A pessoa caiu a cabeça, vai cair a cabeça também. Não é assim, pessoal. Vamos fazer de uma forma bem sutil para a gente poder estar interagindo com essa pessoa. E se ela gesticula muito com a mão direita, a gente vai gesticular com a mão direita. Se ela gesticula com a mão direita, com a mão esquerda, a gente vai gesticular, mas tudo de uma forma bem suave, para que não seja percebido isso, né? Outra forma, a tonalidade de voz, tá? A tonalidade de voz, a forma como que a gente fala, né? Se a pessoa fala gritando, você vai arrumar alguma forma ali de falar também no mesmo tom que ela ali, o tom mais alto, gritando. Se a pessoa fala mais rápido, você também vai arrumar uma forma de falar mais rápido. Se ela fala errado, você vai arrumar uma forma de falar também errado, apesar que é muito difícil isso para as pessoas perfeccionistas, né, que falam errado, a gente falar errado também. Se ela fala gíria, tá? Você também vai arrumar uma forma de falar gírias ali do dia a dia. Um exemplo eu te dou que aconteceu isso comigo, né? Eu tenho uma empresa e às vezes a gente recebe clientes, gestores, diretores de empresa, e uma certa vez eu recebi um gestor de empresa. E eu me surpreendi com a atitude, com o gesto dele, porque era um cara realmente assim, o ditado popular, porra louca. Chegou lá, nós estávamos esperando uma reunião toda bem formal, todo mundo engravatado, todo mundo bem, né, bem padronizado, até mesmo nas falas. E chegou lá, ele começou a falar alguns palavrões, começou a falar gíria, começou a falar algumas coisas assim, eu fiquei bem abismado. E aí eu comecei a entrar na dele, apesar de eu não gostar, né, de falar palavrão, sou um cara mais conservador, apesar de eu não gostar disso, eu tive que entrar na dele. E eu comecei também a imitar, né? Usei o rapport aí para imitar os gestos e também a fala, como ele falava. Então, se ele usava palavrão para especificar de um certo tipo de produto, um exemplo, aquela porra lá não funcionou, e eu falava também, aquele negócio, aquela porra lá não vai funcionar. E aí eu fui entrando na dele e eu percebi que ele entrou na minha também. Se eu fosse formal demais e não tivesse usado essa técnica de rapport naquele dia, talvez a gente não tinha chegado a um consenso nessa reunião. Tá? Então, o rapport serve para isso no nosso dia a dia. Então, já dei aqui o exemplo do gestos, né? Da comunicação não verbal, já dei a tonalidade de voz, dei também agora a questão da comunicação, né? A comunicação, a forma de a gente comunicar, e a postura também, né? A postura que está relacionada também à comunicação verbal. Então, se a pessoa se porta de uma forma mais ereta, você também vai se portar de uma forma mais ereta com ela. Se a pessoa se porta de uma forma mais caída, você vai também postar de uma forma mais caída. E o rapport, né, pessoal, como eu falei, eu fui descobrir isso logo no meu dia a dia. Antes de eu pesquisar o que era rapport, eu não sabia, mas eu já aplicava. A gente, na minha empresa, a gente fez uma venda, não sei se todo mundo aqui conhece, a rede de supermercados BH. Vocês conhecem? E lá era muito difícil de se entrar para vender qualquer tipo de produto. Por quê? Lá eles compram geralmente direto do fabricante. Então eu sempre pensei, falei, cara, eu tenho que vender alguma coisa para essa empresa. Eu tenho que entrar, eu preciso entrar, uma empresa que está crescendo, ela está dentro de cada esquina de Minas Gerais hoje, e a gente precisa de estar dentro dessa empresa.
E eu conversei com os fabricantes, alguns falaram que não conseguiam vender, outros também não conseguiam vender e outros já tinham vendido porque eles já tinham mais familiaridade com certo tipo de equipamento. E eu falei, cara, eu preciso entrar lá. Consegui o contato das pessoas responsáveis, que era o pessoal da manutenção, e realizava a manutenção dos equipamentos, e era eles que davam o aval para a compra dos equipamentos. Nada mais justo, porque se eles que vão dar manutenção, eles sabem qual que é o equipamento mais produtivo, qual que não é, o que gasta mais, o que gasta menos, e o que é mais fácil de dar manutenção e o que é mais complicado de dar manutenção. Então eu consegui o contato deles, marquei uma visita até eles e fui entender as necessidades desse cliente, desses manutentores. E eles reclamaram das outras marcas que eles tinham e aí eu percebi uma coisa, esse pessoal geralmente quando está no campo, eles são menos valorizados, né? E aí eu entendi que eles precisavam de fato de uma empresa que estivesse perto deles acompanhando eles, né? Mas como que eu entendi isso? Indo lá e vendo o dia a dia deles, entendendo e colocando também a mão na massa, eles apertaram o parafuso para a direita, deixa eu ver qual que é a dificuldade que está tendo. E isso é uma técnica de rapport, você também tentar ali se colocar no lugar do outro, se portar como o outro. Então se ele apertava para a direita e falava que estava duro, não ia falar que estava mole o parafuso ali. Estava duro. E fui entendendo a situação deles. E eles se sentiram acolhidos. Né? Tanto é que até hoje, quando eles têm algumas dúvidas com relação ao equipamento, eles me ligam. E eles se sentiram acolhidos, porque eles me viram eles se viram dentro de mim. Quer dizer, eu fui lá e passei pelo que eles passaram para poder sentir a dor deles. E através disso, a gente conseguiu vender em torno de 50 equipamentos para eles. Através do simples fato de eu ir lá e criar uma conexão, criar um rapport, sentir o que eles estavam sentindo, espelhar o que eles estavam fazendo, para poder criar uma conexão com eles, né? E como eu falei, não só no mundo comercial, mas no mundo, no nosso dia a dia. Hoje um relacionamento, às vezes você está interessado em outra pessoa, você pode reparar, até os casais hoje, às vezes quando eles são muito próximos, o pessoal costuma até perguntar se eles são irmãos, se são parentes, porque eles começam a ficar muito parecidos. Porque o relacionamento ali, ele se atrai, né? Tem muita gente que fala que os opostos se atraem, mas quem fala isso está mentindo, tá? Pessoal, deu para entender aqui? Ficou alguma dúvida referente ao rapport, do que é o rapport, como que a gente pode aplicar algumas técnicas no dia a dia?